Faltam 3 dias para o Enem e muita gente agora corre para rever os conteúdos, né? Hoje em São José dos Campos, por exemplo, cerca de 500 pessoas lotaram 2 salas de cinema lá para assistir aulas com dicas importantes sobre o exame. Mas além também das disciplinas, os candidatos aprenderam técnicas de relaxamento. Então, vale tudo para se dar bem no Enem 2015 e é sobre este assunto que a gente conversa agora com o professor de Química, Robério Lima, que está aqui conosco. Muito obrigada. Boa tarde, professor. Boa tarde. A gente viu ali muita gente já se preparando para manter a calma antes do exame, o que deve se fazer e o que não deve fazer. Bom, uma boa preparação para o Enem inclui 3 níveis de preparação. Preparação intelectual, a física e a psicológica. A intelectual é saber a matéria, estudar, ter uma boa preparação. A preparação física significa estar bem para o dia da prova. Na véspera, na sexta-feira à noite, abrir mão da balada, dormir bem, se alimentar com coisas saudáveis, leves, acordar descansado, sair na hora certa para não chegar na prova suado, correndo, preocupado. E a preparação psicológica significa ao longo de todo o ano conhecer-se um pouco, né, com a ajuda dos professores, com a ajuda da família, fugir dos comentários negativos, pessimistas, né, assumir um pouco essa missão como uma coisa tranquila. Para chegar lá com mais segurança, né? Chegar lá com segurança. O Enem, ele é uma prova só, ele não é um teste de caráter, de personalidade, né, então ele é uma etapa natural da preparação dos adolescentes. Para a prova deste ano, por exemplo, em que o candidato ele deve ficar atento? Questões interdisciplinares, né, que englobam vários assuntos atuais, devem cair, com certeza. O Enem é essencialmente uma prova interdisciplinar. E o aluno deve ficar atento aos assuntos que estão na mídia, por exemplo, atualidades. Então, os movimentos migratórios na Europa, o fato de nós estarmos completando 70 anos da bomba atômica. Esse ano, alguns meses atrás, foi assinado um acordo nuclear entre Irã, Europa, Estados Unidos, junto com os 70 anos da bomba atômica. Então, o tema radioatividade deve entrar. Esses assuntos interdisciplinares exigem que o aluno seja, além de um bom aluno, seja também uma pessoa bem informada. Né? Ler bastante. Bom, assuntos que devem ser estudados. Nessa reta final, nesses últimos 3 dias, é importante revisar o conteúdo que eu tenho mais conhecimento ou que eu tenho maior deficiência? Na reta final, é importante investir na tranquilidade. E o aluno fica mais tranquilo se ele reforçar o que ele já sabe. Né? Se ele fizer revisões, se ele retomar aqueles assuntos em que ele é mais forte, né? O aluno não deve tentar agora aprender assunto novo, principalmente os mais difíceis. Ele deve ter investido nisso ao longo do ano. Então, os últimos dias são de relaxamento, tranquilidade, da preparação psicológica. E, é claro, de uma boa revisão final do que ele já viu. Na sexta-feira ainda vale fazer essa revisão? Vale com os amigos, né? Mas uma revisão diferente, não ficar neurótico tentando, né, resolver problemas difíceis, porque isso pode fazer com que no dia da prova ele chegue desanimado. Professor, a redação costuma ser também algo que teme muitos candidatos, né? Qual que é a dica? Faz a redação logo no início ou deixa para o final? Bom, os meus colegas professores de redação, eu sou professor de Química, eles costumam dizer que é importante começar com a redação, porque ela exige um certo tempo e se o aluno deixar para o final, ele vai ficar meio desesperado, achando que não vai dar tempo, pode não dar tempo passar a limpo, né? Então é bom começar com a redação, mesmo que depois ele dê uma pausa, continue depois, mas começar com a redação para fazer uma redação tranquila, porque ela tem um peso muito grande. Questões em que eu tenho dúvida, por exemplo, a orientação, eu pulo essa questão, deixo para voltar depois? O aluno tem, em média, 3 minutos para fazer cada questão. E algumas questões, só para ler, demora 3 minutos ou mais. Né? O Enem tem textos muito grandes. Então, o ideal é que se o aluno começar a perceber que está demorando muito na mesma questão, pule, vá para uma outra questão, né? De repente lê primeiro, essa eu sei, não sei e tal. Se já é uma questão que está com muita dificuldade, passa para a próxima, porque é muito importante administrar o tempo. O Enem exige uma administração do tempo. 3 minutos para cada questão é pouco para qualquer aluno. Tá certo. Então, Robério Lima, professor de Química, muito obrigado pelas orientações. Espero que a gente tenha deixado todo mundo aí bem informado a respeito disso. Uma boa sorte para todos. Boa prova para todo mundo. É isso aí. Muito obrigada. Vamos falar do clima. É bom se preparar também, porque, olha, o calorão vai ser forte hoje novamente. Mas há possibilidade de chuva a partir do final da tarde. Confira.
Em toda a região, deve ter chuva de curta duração a qualquer hora do dia. Ela pode vir acompanhada de trovoadas. No entanto, o calor continua forte. Em Monteiro Lobato, chega a fazer 34 graus. Em Campos do Jordão, 27. No Vale do Paraíba, Caçapava e Queluz atingem 35. E Lorena, também 34. No litoral norte, clima quente de 30 graus em São Sebastião e de 34 em Ubatuba. Previsão de chuva para os próximos dias em São José dos Campos. A máxima vai diminuir um pouco, mas amanhã ainda será de 31 graus. Mesmo com chuva, o calor vai ser intenso amanhã em Ilhabela. A máxima vai saltar de 30 para 39 graus. Depois do intervalo, preso suspeito de matar bacharel de direito que era acusado de estupro. Agora no horário de verão, 1h09. Até já já.